Bem-vindo a mais uma videoaula matemática simples. Na videoaula de hoje iremos estudar as aplicações das derivadas. Essencialmente iremos falar sobre três pontos, sobre a reta tangente à função, sobre a monotonia extremos e também sobre o teorema de Lagrange. Ora, comecemos com a reta tangente. Nós já referimos isto na videoaula em que demos as derivadas por definição. Se pretender calcular uma reta tangente a uma função num determinado ponto, temos que, no fundo, fazer três coisas. O primeiro passo é calcular o declive dessa mesma reta, que é a derivada no ponto em causa. O segundo ponto será calcular o ponto por onde a função passa. Como estamos a falar de uma reta tangente, passará sempre no ponto A, F de A. Portanto, no fundo, o que nós já temos até o momento, temos o declive e temos um ponto por onde ela passa. E depois, com esse ponto e com o declive obtido na primeira linha, calculamos o B minúsculo. E temos a reta tangente calculada. Se quiser, entretanto, rever essa videoaula, na altura eu resolvi um exercício com o cálculo da reta tangente. Ora, uma das aplicações fundamentais sobre a derivada é que ela nos permite calcular a monotonia, estudar a monotonia da função. Isto é, saber quando é que ela é crescente, quando é que ela é decrescente e, consequentemente, saber quando é que ela terá um máximo e quando é que terá mínimos. Portanto, sempre que a derivada for negativa, a relação é o sinal da derivada dá-me informação sobre a monotonia da função. Sempre que a derivada for negativa, a função decresce. Sempre que a derivada for positiva, a função cresce. Claro que se ela passar de menos para mais, temos o mínimo. Se passar de mais para menos, teremos um máximo. Portanto, quando se pretende calcular a monotonia ou os extremos de uma função, que é o que no fundo depois nós vamos hoje aplicar na prática, temos que seguir estes passinhos que estão aqui. Portanto, calcular a derivada da função, obter os pontos críticos, é a derivada da função, os pontos onde são os zeros da derivada e os pontos onde a derivada não está definida. Portanto, tradicionalmente trabalham-se muito com, como vamos trabalhar com funções polinomiais ou funções racionais, vamos ter ali alguns zeros para a nossa função derivada e eles vão entrar num quadro de sinais com este aspecto aqui. Está bem? Esta parte de cima dirá respeito ao domínio, portanto, pode começar de menos infinito a mais infinito, depende um bocadinho do problema, está bem? Também se for um problema no contexto real, podemos não estar a considerar valores negativos, depende da situação. Já estou um bocadinho a fazer aqui a preparação para o exercício que vamos resolver. E depois, na primeira linha colocam-se os valores, os tais zeros, na segunda linha a derivada, os respectivos sinais, e na terceira e última linha a monotonia da função, de acordo com aquilo que eu vos disse há pouco. Agora vamos terminar a parte teórica, isto vai ser curtinha, a parte teórica. Vamos falar um bocadinho sobre o teorema de Lagrange. O teorema de Lagrange diz-me que se uma função for real de variável real, contínua no intervalo AB, fechado e diferenciável, isto é, com derivada finita no intervalo aberto desde A até B, então de certeza absoluta que existe um ponto entre o A e o B aberto, cuja derivada é igual ao declive da reta secante por onde eles passam. Portanto, no fundo, este fb menos f de A sobre b menos A, nós já falámos nisso também nas derivadas por definição, é o declive da reta secante. E a interpretação geométrica é isto, está bem? Temos aqui os nossos pontos extremos da nossa função, o A, F de A, o B, F de B. De certeza que existe aqui um ponto C cuja derivada é igual ao declive desta reta. Portanto, no fundo, é dizer que a derivada, que é o declive da reta tangente, coincide com o declive da reta secante definida por aqueles pontos A, F de A e B, F de B. Uma consequência disto é que, se, por exemplo, se este F de A e este F de B forem iguais, desculpa, não precisam de ser nulos, mas se eles forem iguais, este numerador aqui dá nulo e temos um ponto da derivada é zero. Isto é uma das consequências do teorema de Lagrange. Ok? Então vamos já passar à resolução do nosso exercício. Portanto, é um problema no contexto real. Portanto, temos uma empresa que pretende construir latas de refrigerante com um formato de cilindros que tenham capacidade para 33 centilitros e sabe-se que o preço das bases é o dobro da parte lateral. Não sabemos mais nada, só que as bases são mais caras. Quais devem ser as dimensões da lata de modo que o custo seja mínimo? Quando falamos de dimensões, falamos essencialmente do raio e da altura. Isto define, no fundo, as medidas que nós vamos precisar para conseguir definir esta lata. Ora, nós queremos saber o R e o H, de modo que a nossa função custo tem a ver aqui com a área da lata. Portanto, a área da lata é composta por duas bases e um retângulo lateral. Está bem? Um retângulo que, no fundo, tem isto. É o H, é a altura, e esta medida toda é o 2πr. Está bem? A área lateral de um cilindro é H vezes 2πr ou 2πrh, como queiram. Portanto, mais a área lateral. Mas como nós queremos saber é o custo, e nos é dito que o custo das bases, eu já vou passar aqui para o Corel Painter para conseguirmos escrever melhor, o custo das bases é o dobro do custo da área lateral, então podíamos dizer, quase como se tivéssemos 4 bases, porque é 2 vezes
a área da base e uma vez a área lateral. Portanto, no fundo, a nossa função que andamos à procura, só pagar isto vem da última videoaula, o custo é dado por duas vezes as duas bases, πr ao quadrado, está bem? Cada base é uma circunferência, a área vai ser πr ao quadrado, mais 2πrh. Eu vou aqui considerar, é quase como se eu estivesse a dizer que a área lateral custa 1 euro e a área das bases custa 2. Portanto, isto no fundo fica 4πr ao quadrado mais 2πrh. Mas, para eu conseguir derivar isto, que é esse o nosso objetivo, nós queremos derivar isto, temos que ter apenas uma incógnita, não podemos ter duas incógnitas. E houve uma informação que ainda não foi utilizada, que é o facto da capacidade da lata ser 33 centilitros. Ora, passando isto para decímetros cúbicos, 33 centilitros, isto é 3,3... desculpem, vamos passar isto para litros, 0,33 litros, ou seja, 0,33 decímetros cúbicos. Lembrem-se que 1 litro é 1 decímetro cúbico. E para isto ficar mais simples, eu vou passar estas unidades de medida tudo para centímetros, senão ficamos aqui com muitas vírgulas. Portanto, temos que avançar 3 casas, porque está em decímetros cúbicos, dá 330 centímetros cúbicos. Portanto, o nosso volume é 330 centímetros cúbicos. Ora, o que é o volume? O volume não é mais do que a área da base vezes a altura. A área da base, que é πr ao quadrado, h, vezes a altura, que é h, não é? É igual a 330. Daqui conseguimos isolar uma das letras. A que me dá mais jeito de isolar aqui é o h. É muito mais fácil, porque ficamos só com h igual a 330 dividir por πr ao quadrado. Porquê é que se fez isto? Porquê é que se fez este cálculo auxiliar que está aqui? Porque para nós arranjarmos maneira de passarmos a ter aqui apenas uma incógnita. E a nossa incógnita que vai sobrar não é mais do que o r. Porque eu agora vou àquela expressão aqui de cima, substituo h por 330 sobre πr ao quadrado, olhem como é que isto fica. O custo é igual a 4πr ao quadrado mais 2πr vezes o h. E o h é 330 sobre πr ao quadrado. Os π's cortam, o r de cima vai cortar com um dos r's de baixo e ficamos com a expressão muito mais simplificada que dá 660 sobre r. Ou se preferirem, porque agora vamos passar à derivada, podemos meter r levantado a menos 1. Portanto, 4πr ao quadrado, desculpe a minha letra, mais 660r levantado a menos 1. Eu vou apagar isto, vou escrever na linha de baixo. Pronto, esta é a nossa função que terá que vir em ordem a uma incógnita apenas para conseguirmos fazer a derivada. Porque agora nós queremos descobrir o custo mínimo. Voltemos à nossa questão. Queremos saber quais devem ser as dimensões da lata, de modo que o custo seja mínimo. Portanto, para o custo ser mínimo, queremos calcular o mínimo desta função. Para isso, vamos ter que seguir os 3 passos que eu defini há pouco no resumo. Portanto, a primeira coisa é derivar. Primeiro passo. Calcular os zeros da derivada e depois construir o tal quadro de sinais. Está bem? Então vamos derivar isto. O C'. Como é que se deriva 4πr ao quadrado? A nossa incógnita é o r. Cai o quadrado. Fica 8. E baixamos o grau, fica r levantado a menos 1. E aqui acontece uma coisa semelhante. Cai o menos 1, fica menos 660, r levantado a menos 2. Ou seja, isto fica mais simples assim. O C' é igual, desculpem, 8. Ficou pior. 8πr, não tem quadrado nenhum, menos 660 sobre r ao quadrado. Este é que tem. Vou passar já tudo ao mesmo minador. Menos 660 a dividir por r ao quadrado. Ok, este primeiro passo já está, derivamos e já simplificamos um bocadinho isto. Vamos tentar ver os pontos críticos onde a derivada é zero e onde ela não existe. Onde não existe é fácil, é no zero. Se agora quisermos igualar a derivada a zero, igualamos a parte de cima a zero e dizemos que a parte de baixo é diferente de zero. Portanto, aqui o que é que vamos fazer? Passamos o 660 para lá a somar, ficamos aqui com o r diferente de 0, aquela raiz quadrada acaba a raiz de 0 é 0. Passamos o 8 a dividir e vai dar uma expressão um bocadinho mais simples, e o 8π também, fica r ao cubo igual a 660 sobre 8π, ou seja, claro que o r diferente de 0, isto está sempre subentendido, e ficamos no final com raiz cúbica de, ora, podemos simplificar um bocadinho isto. Ora, 660 a dividir por 2 dá 330. Eu vou simplificar a fração. Depois a dividir por 2 dá 165. E já não dá para dividir mais. Portanto, dá 165 sobre 2π.
Está bem, eu fui dividindo por 2, porque se eu dividir por 2 o 8 passa a 4, este passa a 330, volto a dividir por 2, o 4 passa a 2 e o 330 passa a 165 e já me dá para simplificar mais isto. Já agora vamos ver quanto é que isto vale. Isto é a raiz cúbica de, abrir parênteses, 165 a dividir por, outra vez abrir parênteses, 2π. Vamos buscar aqui o π, fechou os dois parênteses, vai dar 2,97 aproximadamente 3 cm de raio. Agora vamos fazer o nosso quadro de sinais. Como é que é construído o quadro de sinais? Como o R é um raio, então convém que o nosso quadro comece em 0. E mais, não terá definido no 0, né? Se não tínhamos lata sequer. Portanto, começamos no 0, passamos neste raiz cúbica de 165 sobre 2π e vamos para mais infinito. E agora, aqui em cima metemos a função c', aqui em baixo a função c. Se quiserem saber qual é o comportamento desta função aqui, isto não é mais do que uma função que no início, antes do 0 é negativa e a partir do 0 é positiva, porque esta parte tem sempre sinal positivo. E isto há de ser negativo antes do 0 e positivo depois. Se tiverem alguma dúvida, não tenham problemas. Vão à calculadora e metam o gráfico da função na calculadora. Se vos for permitido, claro. Isto é 8 π r ao cubo, x ao cubo. Tem que faltar aqui o menos 660. A dividir por x ao quadrado. Vamos ver se ele desenha alguma coisa. Ela está assim um bocado horizontal. Vamos fazer um zoom automático a ver se está alguma coisa de jeito. Também não se percebe muito bem. Vamos ver o que aconteceu com a nossa janela. Se forem aqui a ver o window, às vezes é preciso fazer ajustes. Está muito negativa a nossa janela, não é? Então o que é que nós podemos fazer? Aqui vamos fazer, em vez de menos 200 e menos 27.000, e ali está 38.000. Vamos andar desde menos 100 até 100. Vamos ver como é que fica. Às vezes é preciso fazer algumas experiências. Já se percebe bem agora. Estão a ver? Está aqui o ponto muito próximo do 3, como nós tínhamos visto há bocadinho, era 2,97. Portanto, é negativa e depois positiva. E agora é só preencher isto no nosso quadro de sinais. Negativa. Aqui não metemos nada, não está definida. 0 e depois é positiva. Portanto, desce. Tem aqui o seu mínimo e aqui sobe. Então, a resposta é: o nosso raio terá que ser aproximadamente igual. Vamos só buscar aqui o nosso valor, a ver se ele anda por aqui. Já não está. Nem conseguimos ir buscar lá. Está aqui, ótimo. 2,97 aproximadamente. 2,97 centímetros. E agora a pergunta era quais são as dimensões da lata. Convém responder à pergunta, não é? As dimensões da lata temos que calcular o raio e a altura. Onde é que eu vou buscar a altura? No sítio onde simplifiquei isto, não é? Onde substituí, onde isolei o H. E o H está isolado. Chega a ver onde é que ele anda. Para aqui para cima é isto. 330 sobre πr ao quadrado. Portanto, o nosso H, a nossa altura será 330 sobre π vezes, vamos aproximar isto na mesma a duas casas, 2,97 ao quadrado. Vamos fazer esta conta. 330 a dividir por π. Não é um E, é um π. Voltou a dar o E. Agora já dá. Vezes 2,97 ao quadrado. Vamos fechar isto. E dá 11,91, com duas casas. Aproximadamente igual a 11,91 centímetros. Portanto, estas terão de ser as dimensões da nossa lata de refrigerante, de maneira a que o custo do material utilizado seja mínimo. Portanto, acaba por ser um problema no contexto real, que nos obriga a encontrar a expressão da função e depois aplicarmos todo este procedimento, que é derivar igual a 0 e construir o quadro de sinais. Há muitos exercícios deste género. Isto já são exercícios um bocadinho mais avançados. Portanto, vocês comecem por coisas mais diretas, mais simples. Portanto, tenham já a função à partida. Mas vão deparar, à medida que forem resolvendo exercícios, vão deparar com exercícios deste género que vos vai obrigar a tentar obter uma incógnita a partir da outra. Tal e qual como nós fizemos aqui. Por exemplo, eu pedi o custo, que tem a ver com a área, mas dei o volume. E foi no volume que eu isolei uma incógnita, mas podia ser ao contrário. E depois, se for com figuras, eles podem dar o perímetro e pedir a área. Ou ao contrário, podem dar a área e pedir o perímetro. Portanto, há de haver sempre, no caso de vocês trabalharem com duas incógnitas, há de haver sempre uma maneira de relacionar as duas incógnitas de forma a que vocês consigam isolar uma das incógnitas para não terem uma expressão com duas para derivar. Está bem? O nosso passo inicial foi mesmo chegar à expressão, que está aqui. Desculpem, deixem-me só puxar isto um bocadinho para cima. A nossa expressão, não sei se recordam, era esta aqui, que envolvia, ou melhor aqui, que envolvia R's e H's.
Depois é que eu tive que ir aqui a estes cálculos auxiliares, utilizar a única informação que nos era fornecida, que era o volume, de maneira a conseguir isolar uma das incógnitas. E aqui, pá, escolham bem também, escolham a incógnita mais simples, para mais ela só aparece aqui uma vez. Depois de termos trocado, epá, a partir daqui é um exercício perfeitamente normal de cálculo de extremos. Derivar, igualar a zero e construir o quadro de sinais, está bem? Mas muitas vezes é nestes passos iniciais, na obtenção da expressão da função e em isolar uma incógnita, que os alunos se deparam com mais dificuldades, está bem? Portanto, isto já escolhi aqui um exercício um bocadinho mais avançado para a nossa videoaula de hoje. De qualquer das formas, quando terminarem aquela parte inicial, resolver exercícios mais diretos, não deixem de resolver deste género, porque normalmente nas avaliações são estes que costumam aparecer, está bem? Bom estudo, até breve.